Olá, gente, ó. Hoje nós vamos falar sobre as táticas de guerra da Segunda Guerra Mundial, né? E aí, eu vou definir aqui para vocês o que seriam essas táticas de guerra, né? Quais os países, como que os alemães faziam, né? Nessa tática conhecida como o Blitzkrieg ou Blitzkrieg. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. The bombing in the straight line. You're going through a tight one. You don't listen to man. Let's keep up. The pilot in the back seat. The generator in it. Well, they in the back seat. Let's keep up. Aye, oh, let's go. Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. We're moving in a straight line. You go through a tight one. You need to listen to mine. But let's keep up. The pilot in the back seat. The generator's in it. Well, they've done the back seat. Let's keep up. Aye, oh, let's go. Shoot 'em in the back now. What they want, I don't know. They're all revved up and ready to go. We're moving in a straight line. You go through a tight one. You keep to listen to mine. Let's keep up. The pilot in the back seat. The generator's in it. But they've done the back seat. Let's keep up. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Aye, oh, let's go. Now I'm killing Germans in Germany.
O que estava acontecendo nessas táticas de guerra, né? Aqui a gente está vendo os soldados pelo mar. Só que é apenas uma mera imagem ilustrativa. O que acontecia, na verdade, era o seguinte: o avanço nazista sobre os países europeus foi considerado bastante rápido. Por isso que tinha esse nome, Guerra Relâmpago, né? Em poucos meses, as forças alemãs tomaram extensos territórios e derrotaram grandes exércitos. E aí, como é que funcionava isso? Você tinha grande parte desse avanço deveu-se a um conjunto elaborado de táticas de guerra empregadas pelos alemães. Vamos compreender como funcionava essa tática conhecida como Blitzkrieg ou Guerra Relâmpago, né? Primeira coisa que eles faziam, atacavam com forças aéreas, através de aviões, eles bombardeavam o local. Em seguida, eles colocavam tanques de guerra para invadir o território atacado. Já estava meio que destruído, bombardeado, esses tanques entravam com seus soldados e ia destruindo o que ficou para trás, né? Após entrar com os tanques de guerra, nós vamos ter soldados que vão entrar por meio de veículos. Aqui eu tenho imagem de mar, porque eu não consegui encontrar uma imagem com um veículo motorizado sem ser um tanque de guerra, né, com os soldados dentro entrando no território. Se vocês observarem na página 324 do livro de vocês, mostra bem como é que funcionava. Eles cercavam tudo, né, para poder atacar. E isso funcionava por meio marítimo também? De certa forma, sim. Se tinha mar próximo ao território onde eles iam atacar, por que não jogar, né? Colocar os soldados ali para ir invadir, né? Então, essa guerra relâmpago, então, essa forma de guerra deles foi muito, muito marcante, porque vai diferenciar da Primeira Guerra, que era aquela guerra de trincheira e de movimento. Ela era mais assim, avança um passo, retrocede dois, né? E aqui não, aqui eles partiam para cima, por isso que a Europa ficou pior do que nós já conhecemos na Primeira Guerra Mundial. Agora nós vamos dar prosseguimento para falar como que ficou a Europa após a Segunda Guerra. Então, a primeira coisa que a gente tem que tentar entender é o contexto histórico, a consolidação e fragmentação do território europeu, como que ele se firma, consolidar ali, como que ele vai se firmar, e ao mesmo tempo, fragmentação, ele vai se dividir. Como assim, professora? Lembra que eu sempre falo, desde a Primeira Guerra até a Segunda, né, que a Europa, o mundo europeu, vamos lá, o mundo europeu que vocês conhecem atualmente não era nem de perto o mundo europeu antes da Primeira Guerra. A gente tem que ter em mente que antes da Primeira Guerra não existia Alemanha, não existia Áustria, não existia Rússia, não existia Itália, não existia esses países que vocês conhecem, que vocês aprendem quando entram na escola. Então, o que estava rolando nesse contexto histórico aqui, nessa consolidação e fragmentação do território europeu, tá? Lá durante os séculos XVIII e XIX, os territórios europeus apresentavam uma configuração diferente daquela que tem atualmente. Então, atualmente, a Europa não era como é atualmente. Então, foi nesse período que Itália e Alemanha se unificaram e se consolidaram como países. Então, durante ali a corrida imperialista, o início da Primeira Guerra, tá, gente? Alemanha e Itália vão se formar enquanto nação, e aí nós vamos ter o país Alemanha e Itália, através da sua unificação. Não que a Alemanha e a Itália vão ser um país só. A Itália vai se unificar, a Alemanha também. E aí, dando prosseguimento, né, nós vamos tentar entender como é que funcionava esse contexto aqui da Alemanha, da Itália e dos demais países que posteriormente vão vir, né? Essas alterações territoriais perduraram durante um bom tempo e as duas guerras mundiais tiveram grande influência nesse processo.
Como assim grande influência nesse processo? Lembra que eu falo que a Primeira Guerra e a Segunda deveria ser ensinada como uma guerra só? Então, uma grande guerra, exatamente isso. As duas guerras, elas vão influenciar diretamente no processo de formação desses países que estão ali se tornando uma nação com a sua identidade, né, nacional. Vamos dar prosseguimento aqui, né? Esse perdurar por um bom tempo, gente, é que vai durar muito tempo. A gente está falando da Primeira Guerra, que começa em 1914, e da Segunda, que começa em 39. Então, assim, façam as contas aí. De 1914 até 1949, que é quando termina a Segunda, contando o período entre guerras, olha quanto tempo nós já temos aí de guerra no mundo. E aí, até o fim da Primeira Guerra, estavam estabelecidos na Europa 3 impérios diferentes. Antes, né, da Primeira Guerra, nós tínhamos o Império Austro-Húngaro, o Império Otomano, né, e o Império Russo. Esse Império Otomano aqui é aquele Império Turco-Otomano, tá bom? Então, a Rússia era império. Lembra do imperialismo? Então, tudo era império, tá bom? Nós vamos ter lá os czares russos que vão ser mortos. Eu falei sobre a Revolução Russa com vocês. Então, tudo isso aqui foi uma contribuição, tá, para se formar o cenário da Primeira, Segunda Guerra, e nós vamos ver o que acontece com a Europa no final, né, da Segunda Guerra, como que ela fica de fato política, social e economicamente, tá bom? Então, agora nós temos aqui a Europa em 1949, depois da Segunda Guerra Mundial. Eu vou estar colocando para vocês no final desse slide um mapa da Europa antes da Primeira Guerra, um mapa da Europa durante, né, como que ela fica no final da Primeira Guerra, e aí um mapa da Europa durante a Segunda e pós-Segunda Guerra, para que vocês possam ver que o que vocês conhecem como Europa nem sempre foi assim. Então, olha só, nós vamos ter aqui, olha onde está a União Soviética, que nós chamamos de Rússia, né? Na época era chamada de União Soviética. Prestem atenção que isso aqui vai ser um ensaio já para uma outra guerra que está por vir, a chamada Guerra Fria. Mas aí vocês vão se perguntar, professora, qual a diferença da Primeira, Segunda Guerra para a Guerra Fria? Se eu for tratar a Guerra Fria como uma consequência da Segunda Guerra, eu não estou errada, não estou equivocada. A Guerra Fria ela vai praticamente circular em volta das ideias da União Soviética, extinta União Soviética, né? E dos Estados Unidos. Será o mundo capitalista contra o mundo socialista. Então, nós vamos ter uma guerra política. Por que, que é uma guerra mais assim, chamada de Guerra Fria? Porque era proibida o ataque imediato, aquele ataque corporal, com arma, com tanque de guerra, com bombas, por conta do que aconteceu em Hiroshima e Nagasaki, né, lá na base também de Pearl Harbor, né, os americanos são atacados pelos japoneses, os japoneses depois são atacados pelos americanos com as bombas, né, de Hiroshima e Nagasaki, e até hoje existe uma grande polêmica em torno disso, por que os americanos fizeram o que fizeram, né, já que a guerra estava dada por vencida, e aí atacam os japoneses e a coisa, né, não ficou muito boa para lado nenhum. Então, nós vamos ter aqui um ensaio da Guerra Fria, que é um tópico que vocês ainda vão estudar, tá bom? Então, gravem bem isso aqui, ó, União Soviética, Guerra Fria está por vir. Mas aqui é o final, né? Segunda Guerra chegou, e esse aqui é o mapa da Segunda Guerra
né, depois da Segunda Guerra Mundial, em 1949. Digamos aqui que nós temos 71 anos, contando de 49 até 2020. São 71 anos que a Segunda Guerra Mundial acabou. E aí, a gente para e pensa assim, nossa, mas não tem nem um século a Segunda Guerra. Não tem, né? Para vocês terem uma ideia, o meu pai, né, o senhor meu pai, nasceu no ano de 1949. Ele nasceu no final da Segunda Guerra, no Brasil, é claro, né? Mas a Segunda Guerra, o final da Segunda Guerra até os dias atuais tem a idade do meu pai. É algo assim, é uma vida, né? Os meus avós, por exemplo, eram jovens no período da Segunda Guerra, né? Então, é uma coisa muito louca de se pensar que não está tão distante da gente que aconteceu. E como é que fica a Europa? Como que ela fica impactada? Quais são os impactos do pós-Segunda Guerra, né? Nós vamos ver que essa desproporção teve impacto na disponibilidade de mão de obra no mercado consumidor europeu, ou seja, nós não tínhamos tantos homens para trabalhar, né? Além de afetar a taxa de natalidade dos países, né? A grande perda populacional representou mais um desafio aos países europeus no contexto pós-guerra. Como é que você vai ter mão de obra máscula, né? Homens trabalhando nas indústrias, pegando no pesado, se você perdeu grande parte deles na guerra? E aí, sem o mercado consumidor, sem gente para comprar também, nós temos a galera que estava comprando, né? Nós estamos falando de um mundo pós-guerra, sem dinheiro, o capital não estava tão, né? Apesar da guerra ela gerar, né, capital, nesse momento aqui nós vamos ter um pós-guerra, os países estão se reestruturando. Então, sem mercado consumidor, sem grande disponibilidade de mão de obra, a Europa estava sofrendo mudanças, as quais podem ser sentidas até os dias atuais. É isso aí, gente. E aí, economicamente, como é que fica o desfecho econômico? Embora a Segunda Guerra ela tenha gerado uma movimentação econômica da indústria militar na produção de armas e equipamentos utilizados nos conflitos, os impactos na economia de alguns países foram bastante significativos. No entanto, investimentos externos no projeto de reconstrução do território europeu permitiram rápida recuperação econômica dos países que, na década de 1970, mostravam significativa diversificação e recuperação. Então, nós vamos ter aqui uma Europa vão investir dinheiro na Europa para que ela se recupere o mais rápido possível desse pós-Segunda Guerra. E aí nós vamos ter o que chamamos de reconstrução do continente europeu. Então, essa rápida reconstrução e recuperação econômica do continente europeu após o fim da Segunda Guerra Mundial, principalmente dos países da Europa Central e Ocidental, só foi possível graças ao investimento do capital externo no continente. Então, nós vamos ter um investimento de fora, né? E é aqui que nós vamos ver a primeira forma de capitalismo batendo de frente com o socialismo, e nós vamos ter a chamada Guerra Fria que está por vir. Só que antes disso nós tivemos o Plano Marshall. O que foi o Plano Marshall? Os Estados Unidos eles tiveram um papel muito importante para esse plano. O que acontecia aqui? Nessa recuperação, né, em que o estabelecimento do Plano Marshall, também conhecido como Plano de Recuperação do Continente Europeu, possibilitou a inserção de grandes valores no mercado europeu. O que vai acontecer aqui? Vai permitir, assim, a sua dinamização econômica e sua recuperação. Aqui eu tenho um gráficozinho, um pedacinho dele, que não deu para colocar todo, com uma listagem de todos os países que vão entrar na recuperação do plano, na recuperação econômica
e como que o plano Marshall vai agir em cada um, né? Aí nós vamos ver como que cada país vai sendo gradualmente, vai se recuperando, ó, o tempo que leva, quanto por cento, né? A porcentagem ali para a recuperação, né? Rio de Janeiro, Brasil. Vivendo nestes últimos dias horas de ansiedade e indescritível alegria que as vitórias das Nações Unidas provocavam com a desagregação final da máquina de terror nazista, em seu último reduto, Berlim, ocupada finalmente pelas forças soviéticas, desde domingo que o povo brasileiro já se preparava física e psicologicamente para as comemorações do dia Z na Europa. Já na manhã de ontem, o Rio de Janeiro, como que trazendo uma confirmação oficiosa para todo o entusiasmo popular já mal contido, ostentava nas primeiras horas as suas principais avenidas engalanadas com bandeiras dos países aliados por iniciativa oficial do prefeito da cidade, que ordenou também fossem instalados alto-falantes para a retransmissão de música e notícias ao público nos principais logradouros da capital. O rádio, este excitante irresistível, transmitindo continuamente marchas militares, hinos das Nações Unidas e suas melodias heróicas mais características, punha nos ouvidos do povo, de minuto a minuto, um novo telegrama que anunciava, cada vez mais próxima, uma comunicação autorizada da debacle germânica, desta vez confessada, genuflexa, pelos seus generais e almirantes em proclamações de derrota. Nos ministérios e outras repartições públicas, o trabalho foi pouco a pouco perdendo a sua rotina normal. A excitação geral era excepcionalmente forte para que alguém pudesse cuidar de outra coisa que não fossem as notícias da paz iminente. Nos gabinetes dos nossos ministros de pastas militares, guerra, marinha e aeronáutica, afluíram logo as suas mais altas patentes em busca da palavra das altas autoridades. Estudantes e homens da rua confraternizados improvisavam mítings e passeatas. Espolcavam fogos de artifício por toda parte, até que pouco depois das 3 horas da tarde, chegou finalmente, de fonte oficial, entre delirantes manifestações, a notícia que Londres enviava ao mundo. Acabou a guerra, cessou o fogo na Europa, a Alemanha rendeu-se incondicionalmente. Os Big Three conferenciavam pelo rádio sobre os termos da proclamação oficial. Churchill falará amanhã. O presidente Truman vai falar ao mundo.